Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube, e você está em uma das nossas playlists das resoluções das provas anteriores do Enem, e esta de 2019. Se você não conhece meu trabalho, eu te convido para conhecer aí o nosso canal, e se você gostar, se inscreva, ative os sinos de notificação e, principalmente, deixe seu like e um comentário. Bem, o nosso exercício de hoje tem por referência a prova amarela, questão 129. Vamos fazer a leitura dela para poder discutir com mais detalhes. Vamos lá. A maioria das pessoas ficam com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo da água. Estudos mostram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Aí está de onde o texto foi tirado. A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Bem, vamos para o quadro para a gente entender com clareza o que acontece com as pupilas quando estamos dentro da água e deste povo Moken. Bem, vamos para o quadro para entender um pouquinho melhor. Para a gente poder começar o exercício, a gente tem que primeiro lembrar um pouquinho de como funciona, né, a visualização de uma imagem por meio do olho humano. Então nós temos aqui um ponto objeto, este ponto objeto então vai incidir raios luminosos no olho. O nosso olho, ele apresenta um sistema de lentes. Então esse trecho aqui é o nosso sistema de lentes. Fala, professor, mas como assim um sistema de lentes? Cada componente que eu tenho ali do olho humano, ele passa a ter um índice de refração como uma lente do tipo convergente. Então, todos os raios que vierem em direção ao olho humano, ao bater na córnea e vir entrando, eles tendem a vir convergindo até um ponto chamado retina, que é onde a imagem então passa, né, entre aspas, a ser formada, né? Lógico que ali ela vai ter o caminho pelo nervo óptico até o cérebro, mas aí já é uma aula mais específica sobre o olho humano. Mas de maneira geral ela forma desta maneira. Eu tenho um ponto objeto e um ponto imagem localizado na retina e um sistema de lente convergente. Esse aqui é o olho normal, assim dizemos, é aquele que não apresenta nenhum defeito da visão. Bem, o que acontece quando do ar, que é o meio em que vivemos, a gente entra na água? O que vai acontecer com esse sistema? Bem, vou dar uma apagadinha aqui e a gente já começa então a entender um pouquinho como funciona a pupila dos Moken. Novamente a representação aqui para vocês agora, já com as duas explicações, né, que a gente precisa ter para entender a resposta do exercício. Então, quando o olho humano aqui entrou na água, o que acontece? Mantive o ponto objeto, eu tenho um ponto imagem, mas como o índice de refração da água ele é maior que o índice de refração do ar, na água é na ordem de 1,33, o do ar é 1. Então o que vai acontecer? Vai convergir menos os raios. Então quer dizer que o ponto objeto ele vai se afastar. Tá claro isso para vocês? Bem, o que nós entenderemos com isso? Lá na nossa retina vai haver uma imagem formada como sendo um borrão. Há um borrão na retina. O que é esse borrão? A gente, quando está dentro da água, a gente vê que tem, sei lá, uma pessoa, só que você não vê com clareza, você vê tudo embaçado, por causa dessa condição de convergência. O índice da água é muito próximo do índice do nosso sistema óptico, então o desvio acaba sendo um pouco mais aberto, né?
A gente abre um pouco mais em relação ao ar e aí forma um borrão, porque nossa imagem está lá para trás do olho, né, entre aspas. Então o que que o olho Moken faz? Não que não seja humano, tá? Mas é só para fazer, né, a comparação de boa. O que que foi a adaptação deles? A pupila sofre redução. Olha o tamanho da pupila que eu fiz aqui para o segundo caso. Ela reduziu. E essa redução fez com que os raios incidissem quase que paralelos ao nosso eixo óptico, que é o que está escrito no enunciado, né? Então essa é a adaptação que eles tiveram. Note que se a gente, vou tentar ver se eu fiz retinho, mas se eu vier aqui, ó, e vir tracejando, eu procurei colocar o ponto objeto na mesma posição, assim como o nosso ponto imagem. Já saí meio torto aqui, ó. Mas a intenção foi boa, tá vendo? Então, os dois pontos estão no mesmo lugar, mas o fato da pupila ter diminuído fez com que aquele borrão se tornasse menor, de forma que ficasse muito próximo do que seria, né, a imagem do ponto. É por isso que a melhora visual deles acontece. Tá, professor, mas melhora, sim, quando ele se refere a acuidade visual, isso quer dizer uma melhora visual. Essa é a ideia da acuidade. Então, por que que aconteceu? Porque o desvio que estava ocorrendo foi praticamente paralelo. Se vocês lembrarem aí da óptica básica, o raio ele deveria seguir este trajeto. Então, aqui ele sofre um desvio angular. Agora, aqui o desvio dele torna-se bem menor, ó. Então, esse é o desvio que ele está falando. E esse desvio acontece devido a um fenômeno chamado refração. Bem, com isso, e espero que entendido, a gente pode analisar as alternativas. Ele faz o seguinte: essa melhora visual foi devido à intensidade luminosa? Não, que a intensidade luminosa ela tende a ser a mesma para a formação da imagem. B, a difração de feixes luminosos que atravessam a pupila? Bem, a difração é a capacidade de contornar, e aqui não teve nada a ver com isso. Letra C, a intensidade dos feixes luminosos em direção por polarização. Polarização é você pegar a luz e quebrar uma dos campos, né, eletromagnético, você tira um deles. Não é o caso, é no caso de óculos, né, polarização. Letra D, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Devido a esse desvio que houve essa melhora? Sim. E na letra E, das reflexões dos feixes luminosos no interior. Os feixes começam a bater e refletir lá dentro. Não, né? Então, a alternativa correta, a letra D. A questão desse desvio pela redução da pupila. Bem, tá aí, espero que vocês tenham gostado e como eu já havia pedido, se gostou deixe seu joinha, aquele like que ajuda demais a fortalecer o nosso canal. Deixe um comentário e compartilhe os nossos vídeos. Se você não está inscrito, se inscreva em nosso canal e ative os sinos de notificação. Bem, espero ter ajudado vocês e também espero encontrá-los em nossos próximos vídeos, sejam de exercícios ou os vídeos teóricos. Deixarei aqui alguns acessos às nossas playlists, ok? Bem, os aguardo numa próxima, um forte abraço e um beijo no cérebro.